A semana de conscientização do mieloma é muito importante, exatamente para nós colocarmos em contato com as doenças os especialistas que recebem esses pacientes primeiro, com seus sinais e sintomas. Então, difundir o mieloma para os geriatras, para os nefrologistas, para os ortopedistas, para os clínicos, para os reumatologistas, é muito importante. Eu diria que é até mais importante do que para o hematologista, para o oncologista. Porque são esses profissionais que veem o paciente. E se você considerar que, para nós aqui no nosso meio, que somos especialistas nessa área, nós estamos muito pacientes, estamos sempre pensando nisso. Mas o médico que faz clínica geral, que atende pacientes de várias, é muito mais frequente as outras doenças. O mieloma é 4 em cada 100 mil. Então, para o médico pensar nessa doença, para quem não está muito envolvido na área, um clínico, por exemplo, ele vai sempre pensar nas outras coisas. Então, eu acho que o nosso trabalho é exatamente estar falando da doença, porque, como já diziam meus professores, para a gente diagnosticar, não basta só a gente estar lendo e estudando, mas sim ter tido contato com aquilo em um determinado momento da sua formação, do seu aprendizado. Então, eu entendo essa dificuldade. Então, eu acho que o nosso trabalho também é ficar falando sobre a doença para as pessoas lembrarem disso. Um caso de um paciente com anemia, por exemplo, um hematologista é uma doença que o hematologista trata, sim, mas não necessariamente. A maioria das anemias o clínico vai poder resolver. A causa mais comum de anemia é a deficiência de ferro. Então, muitos clínicos veem um paciente com anemia, a primeira coisa que faz é dar ferro para o paciente, entendeu? Então, precisa ficar claro que é importante investigar. E não que eu seja contra as pessoas fazerem uma prova terapêutica com ferro, mas entender que um paciente que você usou uma medicação que não está resolvendo, tentar abrir o leque e buscar as outras possibilidades, entendeu? No caso dos ortopedistas, qual é a principal causa de lombalgia? É dormir no colchão, ficar no computador? A principal causa de dor lombar, óbvio que não é mieloma, são as outras, mas é importante ter a consciência da doença. Se você tem um caso de um paciente que está com uma dor, que não está resolvendo com medicação, porque muitas vezes você chega com uma dor lombar, a pessoa medica e não investiga. Tá bom, melhorou? Ótimo. Não melhorou? Você tem que investigar.